Olá, pessoal. Professora Renata aqui da disciplina de Eletrônica Analógica 2. E hoje nós vamos começar os estudos com amplificadores operacionais, ou AMP-OP, ok? Então, vamos lá. Bom, então, antes que nós possamos entrar nos amplificadores operacionais, vamos compreender aqui o conceito básico de um amplificador. Então, aqui nós temos a simbologia genérica de um amplificador, onde nós temos três variáveis. VI, que é o nosso sinal de entrada de tensão no amplificador. VO, que é o sinal de saída do amplificador, né? O V output. E essa variável do amplificador, que é chamada de ganho. Ou seja, o nosso ganho, ele pode ser ou menor do que 1, pode ser igual a 1, ou pode ser maior do que 1. Como assim? Bom, pessoal, se a V for 0,5 e o nosso valor de entrada for 1 volt, nós vamos ter 1 volt multiplicado pelo ganho de 0,5. Então, se eu tinha 1 volt na entrada, qual é o valor que eu vou ter na saída? 1 vezes 0,5, que dá 0,5 volts, né? Isso quer dizer que o nosso valor de entrada foi dividido pela metade. Então, nesse caso, nós vamos ter uma atenuação do sinal. O sinal foi diminuído na saída, certo? Se o ganho for igual a 1, nós temos um circuito chamado de buffer. Nesse caso, o valor de tensão da entrada vai ser igual ao valor de saída. Certo? Qual é a aplicação disso, pessoal? Bom, mais na frente nós vamos ver que tem aplicações bem convincentes, ok? Vamos entender inicialmente apenas os conceitos. Se o valor de AV for maior do que 1, aí sim nós temos uma amplificação do sinal de entrada. Então, se o meu VI for 1 volt e o meu valor de AV, que é o ganho, for 10, nós vamos ter 1 volt vezes 10. Então, o nosso VO vai ser 10 volts, né? Pois nós temos o valor da tensão de entrada multiplicado pelo ganho. Isso sempre, beleza? Bom, então aqui, pessoal, na imagem, nós podemos ver o encapsulamento de um amplificador operacional, que é um circuito integrado, né, de 8 pinos, aqui no encapsulamento DIP. Logo mais abaixo, nós podemos ver a pinagem. Então, são 8 pinos, e aqui nós temos a presença de apenas um amplificador dentro desse circuito integrado. Mais na frente, nós vamos entender a função de cada terminal desse, ok? Bom, então, nós temos que entender inicialmente que os amplificadores operacionais, eles têm um ganho muito alto. Ganho de 100 mil, 200 mil, podendo chegar até 1 milhão, dependendo do amplificador, certo? Outra coisa é a impedância de entrada alta. Isso quer dizer o quê, pessoal? Quando nós formos resolver exercícios, nós vamos ter em mente que não circula corrente pela entrada do amplificador, certo? Então, isso está relacionado diretamente à alta impedância de entrada. Porém, nós temos uma impedância de saída baixa. Então, nós precisamos correlacionar esses conceitos com a corrente quando nós formos resolver algumas questões relacionadas a circuitos com amplificadores. Beleza? Bom, então, como o próprio nome diz, ele é chamado de amplificador operacional porque pode realizar operações matemáticas, desde soma, multiplicação, né, que é a amplificação, subtração, até a integração. Então, na sequência, nós vamos estudar cada circuito desse. Além disso, o amplificador pode ser usado como comparador de tensão, por exemplo, como gerador de onda quadrada, gerador de onda dente de serra, como filtros, osciladores, enfim. Mais na frente, nós vamos continuar trabalhando cada circuito desse. E, pessoal, o que é muito importante são as configurações de montagem dos circuitos com amplificadores. Nós temos o amplificador inversor, né?
onde nós vamos colocar o sinal na entrada inversora, certo? Nós temos outro terminal, que é a entrada não inversora, onde nós temos circuitos onde o sinal é inserido nessa entrada. E nós temos a entrada diferencial, que é o amplificador diferencial. Que isso acontece quando nós utilizamos as duas entradas, né, tanto a inversora quanto a não inversora. Nós podemos olhar aqui na imagem, né, qual é cada uma delas. Aqui tem o sinal de menos, é a chamada entrada inversora. E aqui tem o sinal de mais, é a chamada entrada não inversora. Mas na frente nós vamos entender como funciona cada uma delas. E nós temos um amplificador diferencial, onde o sinal entra nas duas entradas. Ou seja, nós temos diferentes sinais que entram nas duas entradas e aí nós vamos ter uma diferença entre elas, seguida do ganho, né? Que pode ser amplificação ou atenuação, dependendo do valor do ganho. Tudo bem? Bom, então, explicando aqui mais precisamente, vocês lembram lá que na simbologia genérica, nós só tínhamos um terminal de entrada, né, chamado de VI. Mas agora nós sabemos que o amplificador ele possui duas entradas diferentes. Então, nós temos a entrada com o símbolo de mais, que é a chamada entrada não inversora, e a entrada com o símbolo de menos, que é a chamada entrada inversora. Ok? E na saída, nesse nosso exemplo aqui, nós temos um terminal de saída. Bom, aqui, utilizando um exemplo de um circuito com entrada simples, vejam que VI está sendo aplicado, nesse caso, no pino de entrada chamada de não inversora, exatamente. Então, aqui nós temos uma onda senoidal, sendo mostrada aqui nessa imagem, onde nós temos a entrada do sinal de tensão. No terminal da entrada inversora, nós temos o pino aterrado. Então, o que é que nós vemos aqui? Que num circuito amplificador não inversor, o que é que acontece com o sinal de entrada? Nós temos a amplificação do sinal, nesse caso, quando o ganho é maior do que 1, ok? Então, vejam aqui a amplitude desse sinal de entrada e vejam a amplitude do sinal de saída. Então, aqui a gente observa que houve uma amplificação do valor da tensão de entrada, beleza? Aqui no circuito B, vejam que o terra agora está na entrada não inversora. Então, na entrada inversora, nós temos o nosso sinal de tensão. Da mesma maneira que no circuito A, nós temos aqui uma onda senoidal na entrada inversora. Então, o que está acontecendo aqui? Nós podemos observar uma inversão da polaridade do sinal, ok? Então, percebam aqui, primeiro semiciclo, aqui nós temos uma inversão de polaridade. E nós temos também a amplificação do valor, considerando um ganho acima de 1, ok? Bom, mais uma vez, aqui nós temos o mesmo sinal de entrada, porém aplicado aos dois terminais. Então, vejam que a diferença desse sinal vai ser amplificado. Então, entendam, o sinal vai entrar nos dois terminais, certo? E o que está sendo amplificado aqui nesse caso é a diferença entre os dois. Nós não temos nenhum pino aqui aterrado, nenhuma das duas entradas está aterrada. O que nós temos são dois sinais de tensão, representados aqui por VD, no caso, a diferença entre eles, ok? Então, aqui nós temos um sinal na entrada não inversora e outro na entrada inversora. A diferença entre os dois vai ser amplificada. Então, vejam aqui como nós podemos conectar na prática. Nós temos a tensão de entrada 1 e a tensão de entrada 2. Então, vejam que V0 na saída vai ser o quê? Vai ser V1 menos V2. Aqui nós seguimos a não inversora menos a inversora, certo? Então, vai ser V1
menos V2 vezes o ganho. Ou seja, a diferença entre eles vezes o ganho, e aí nós temos uma amplificação na saída. Observem que esse tipo de circuito é um circuito chamado de circuito sem realimentação, ou malha aberta. Quando nós formos estudar o circuito em malha fechada, vocês vão ver a diferença. Aqui, basicamente, nós temos a entrada multiplicada pelo ganho e temos a saída. No circuito em malha fechada, nós vamos ver qual a diferença em relação ao circuito em malha aberta. Bom, chegando aqui na operação com realimentação, ou seja, em malha fechada, nós temos duas configurações. Temos a realimentação positiva e a realimentação negativa. Nesse caso da realimentação positiva, pessoal, vejam que nós acrescentamos 2 resistores ao circuito, certo? Observem aqui a entrada inversora aterrada e o sinal VI entrando em que terminal? Na entrada não inversora, só que via resistor, através de um resistor R1. E por que esse termo realimentação, né? Porque nós temos um resistor que vem da saída para a entrada, ok? Então, o que acontece? Esses 2 resistores permitem que nós consigamos regular o ganho. Lembra que nós falamos lá no início que o ganho pode ser muito alto, 100 mil, 200 mil. Então, dependendo da relação entre esses resistores, nós podemos controlar o ganho e, por consequência, a tensão de saída, que vai ser a tensão de entrada vezes a relação entre esses resistores, ok? Então, analisando aqui, nós vemos que esse modelo, denominado em malha fechada, nós podemos controlar o ganho. Só que a desvantagem é uma instabilidade do circuito. Nós vamos entender, quando nós formos estudar cada circuito desse nas próximas aulas, que o circuito com realimentação positiva, apesar de você poder controlar o ganho, ele apresenta instabilidade. Porém, ele tem uma aplicação. Então, ele é aplicado em circuitos de oscilação de tensão. Ok? Então, nós chegamos aqui no amplificador inversor, que também é um circuito com realimentação, porém com realimentação negativa. Vamos lá. Então, esse aqui é um dos mais importantes, é uma das configurações mais aplicadas com amplificadores, ok? Nós temos a entrada não inversora aterrada e a tensão de saída ela é realimentada na entrada por meio de um resistor chamado RF. E da mesma forma, nós temos a tensão de entrada via resistor, entrando nesse caso na entrada inversora, certo? Bom, então aqui nós temos alguns exemplos de circuitos com realimentação, né? Realimentação negativa, que é o amplificador inversor, amplificador não inversor, o amplificador somador, amplificador diferencial, nós temos o diferenciador, que vai diferenciar o valor de tensão que é inserido nas duas entradas, o integrador e os filtros. Enfim, pessoal, existem diversas configurações e nós vamos entender cada circuito individualmente nas próximas aulas, ok? Bom, então, analisando aqui o circuito básico do amplificador inversor de ganho constante, vejam aqui na imagem que nós temos a entrada não inversora aterrada e o sinal, nosso sinal de entrada VI, está entrando na entrada inversora, ok? Então, o que acontece aqui no sentido do controle do ganho? Bom, vejam que os nossos 2 resistores, como já foi falado, são eles que vão controlar o ganho do circuito. Como assim? Bom, o V0, o V de saída, vai ser o quê? Vai ser a relação entre os resistores, ou seja, RF sobre R1, só que considerando, como nós temos aqui a entrada inversora,
nós precisamos considerar que haverá uma inversão de polaridade. Por isso, esse sinal negativo aqui na equação. Então, aqui nós temos o nosso ganho, né? Menos RF sobre R1 vezes o sinal de entrada. Observando aqui de outra forma, nós temos que a relação entre a saída e a entrada, que é o ganho, vai ser menos RF sobre R1. Então, quem é o ganho dos circuitos com amplificadores operacionais? É sempre, pessoal, a relação entre a saída pela entrada. Então, se você tem o valor de saída do circuito e tem o valor de entrada, você pode encontrar o ganho dividindo a saída pela entrada, ok? Então, há várias formas de solucionar equações e exercícios, analisando de várias formas. Bom, então aqui nós vemos nas observações que o circuito opera como um multiplicador de ganho constante, certo? O sinal de entrada V1 é aplicado através do resistor R1 na entrada inversora e a saída ela é realimentada a mesma entrada inversora, através do resistor RF, que é o resistor de realimentação. E a entrada positiva é conectada ao terra. Pronto. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos uma aplicação de amplificadores. Antes que nós possamos entrar em cada circuito específico, nós vamos entender algumas aplicações de amplificadores operacionais. Então, aqui nós temos um circuito, um sensor chamado piranômetro, certo? Que é um sensor que vai medir a irradiância solar. Então, toda usina fotovoltaica, toda planta fotovoltaica, é interessante que ela tenha um piranômetro na mesma inclinação do circuito, para que a gente possa analisar a geração com base na incidência solar. Então, vejam aqui o sinal de saída do piranômetro. Então, vejam que é um sinal muito baixo, né? Então, são 18,56 microvolts por watt por metro quadrado. Então, é um sinal muito baixo. Para que a gente possa ler o valor desse sensor, nós precisamos amplificar, né? Então, nós não temos ainda microcontroladores ou conversores analógicos digitais que consigam ter essa precisão aqui da ordem de 18 microvolts. Então, nós precisamos realizar uma amplificação utilizando amplificadores operacionais, onde nós vamos colocar na entrada aqui no nosso sinal esse valor do sensor, né? E nós vamos montar um circuito de amplificação. Então, vejam que aqui, agora nós temos um valor mínimo de 0,14 volts, né? Considerando aqui o menor valor que nós podemos obter com o sensor, e um máximo de 1,81. Então, de 0,14 volts a 1,81, nós conseguimos sim colocar na entrada de um microcontrolador, né? Ou seja, de um conversor analógico digital, de um pino analógico, e nós conseguimos então ler a irradiância. E aí no código nós fazemos a reversão aqui dessa amplificação, nós vamos dividir pela constante que nós multiplicamos, e aí nós conseguimos obter a relação de tensão e irradiância, ok? Bom, pessoal, então era isso na aula de hoje. Na sequência, nós vamos trabalhar cada configuração de circuitos com amplificadores e vamos continuar os estudos com esse componente tão legal. Beleza? Então é isso, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.